Boa tarde a todos e a todas. Iniciamos a terceira mesa do 4º Congresso Internacional de Ciências da Saúde, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Sejam todos muito bem-vindos para os nossos trabalhos dessa tarde. Vivemos globalmente uma pandemia sem precedentes. No Brasil, como em vários outros lugares no mundo, momentos difíceis de incremento da desigualdade social e violência, agravamento da pobreza, intolerância religiosa, degradação de políticas públicas, como efeitos deletérios de uma pandemia deixada sem controle. Mas a crise vai passar. As políticas e nós da ciência devemos nos reconstruir. Os desafios são muitos. As conversas também deverão ser muitas. Uma delas é a que propusemos aqui para essa mesa. Conversas que transformam. Os cuidados integrais com a saúde implicam ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e fatores de risco, e depois de instalada a doença, o tratamento adequado aos doentes. Saúde é um direito humano fundamental, reconhecido por todos os fóruns mundiais e em todas as sociedades. Como tal, a saúde se encontra em pé de igualdade com outros direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Liberdade, alimentação, educação, segurança, nacionalidade. A saúde é amplamente reconhecida como o maior e melhor recurso para o desenvolvimento social e econômico e pessoal, assim como uma das maiores e importantes dimensões da qualidade da vida. Saúde e qualidade de vida são dois temas estreitamente relacionados, fato que podemos reconhecer no nosso cotidiano, com o qual pesquisadores e cientistas concordam inteiramente. Isso é, a saúde contribui para melhorar a qualidade da vida e essa é fundamental para que o indivíduo ou comunidade tenha saúde. A promoção da saúde integra conhecimentos técnicos e populares a partir de uma concepção ampliada do processo saúde e doença e seus determinantes, relacionados a questões sociais, histórias de vida, condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Nessa direção, eu convidei duas pesquisadoras para falar das suas experiências sobre práticas de autocuidado e saúde integral. A doutora Mariana Cabral Schweizer, professora adjunta do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que é pós-doutora pelo Departamento de Orientação Profissional da Escola de Enfermagem da USP, doutora em Ciências pelo convênio de dupla titulação entre a Escola de Enfermagem da USP e a Universidade Católica Portuguesa, doutorado sanduíche na Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill, mestre em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC, especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa, especialista em saúde pública pela UFSC, enfermeira graduada pela UFSC, que é nossa convidada, que muito nos alegra estar aqui conosco hoje. Mariana já esteve numa versão do nosso congresso, é a segunda participação dela, você vê que é no segundo congresso, né, internacional. Muito feliz por você estar aqui conosco novamente, Mari. Mariana já é das nossas pesquisadoras, né, parceira, né, numa coorientação na nossa parceria com o Instituto de Pesquisa de Vitória da Conquista, na orientação da Maria Eliana, e muito nos honra de tê-la aqui conosco. A minha outra convidada é a doutora Ermelinda Macedo, professora adjunta da Escola de Enfermagem de Portugal, que é professora adjunta da Escola de Enfermagem, membro da Unidade de Investigação de Minho, da Universidade de Minho, em Portugal. É licenciada em Enfermagem pela Escola de Toulouse Gulbenkian,
é licenciada em enfermagem pela Escola de Coluche-Cobian, especialista em enfermagem em saúde mental e psiquiátrica pela Ordem dos Enfermeiros, mestre em educação para a saúde pela Universidade de Minho, doutora em psicologia pela Universidade de Aveiro. E também muito me alegra por estar aqui hoje. Então, essa nossa mesa, que será composta, né, essas conversas, né, que iniciaremos agora, elas trarão, né, uma possibilidade de falar sobre promoção da saúde, principalmente a partir das experiências trazidas por essas duas pesquisadoras, que nos contarão um pouco, né, das suas histórias, né, permeadas, né, por esse momento ímpar que todos nós estamos passando. E a minha ideia aqui é de que a gente converse um pouco logo após a apresentação das duas participantes, ok? Então, eu gostaria de chamar a professora Mariana para iniciar, pode ser? Muito obrigada, professora Cristina. É uma alegria esse convite estar aqui com vocês. Vi aqui, né, pelo chat do YouTube, bastante gente participando. A parte que eu participei presencialmente, né, antes da pandemia, foi excelente, foi uma troca incrível, né, muito bom conhecer Montes Claros, então, a universidade. E estou feliz de estar aqui de novo para conversar mesmo, né? Esse é o momento que a gente precisa da conexão. A pandemia mostrou para a gente a importância da conexão, da gente cuidar da nossa saúde, da gente pensar práticas de autocuidado e saúde integral. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu pensei em mostrar mesmo uma apresentação, convidar todo mundo que está aqui assistindo com a gente a pensar sobre saúde e cuidado, né? Quem sabe a gente pode aproveitar essa conversa para a gente realmente refletir sobre a nossa saúde, sobre o nosso autocuidado. Então, o pessoal pode ir comentando aqui no chat se está tudo bem. E aí eu vou compartilhar minha apresentação com vocês, pode ser? Bem, tivemos uma dificuldade aqui, pessoal, mas estamos de volta. Foi só para dar um tempinho para vocês responderem o que é saúde e cuidado. Acho que foi isso, foi combinado, viu? Então, desculpem, né, que caímos, mas estamos de volta agora. E depois desse aquecimento, né, com emoção que a gente teve, e vocês já devem ter tido um tempinho para refletir o que é saúde e o que é cuidado, eu quero convidar vocês para a gente ver a linha do tempo da saúde, doença e cuidado, quando a gente pensa ao longo da história, no desenvolvimento, né, de toda a nossa sociedade como um todo. Eu tenho uma formação em medicina tradicional chinesa, então eu gosto sempre de apresentar um conceito de saúde e cuidado que ele é já muito forte na Ásia, no Oriente, que é, por exemplo, aqui no início dessa linha do tempo, a medicina tradicional chinesa, que tem essa imagem desse senhor aqui com os meridianos de energia, que são esses pontos, né, quem fez acupuntura, de quando a medicina tradicional chinesa ela foi, né, desenvolvida, era um conceito bastante integrado, com a mente, com o corpo, com as emoções, com os sentimentos, com a energia, e que ao longo da história esse conceito, né, ele foi tendo outros conceitos de saúde, doença e cuidado. Quando a gente pega essa imagem acima da medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana também, que é oriental, a gente vai ter um conceito de saúde, doença e cuidado que envolve atividade física, que envolve a dieta, que envolve uma alimentação, envolve os doshas, os chakras. Então, são conceitos que podem não fazer parte do conceito que vocês escreveram de saúde, doença e cuidado, mas que existem já mais de 5, 6 mil anos na história da saúde. Com o tempo, a gente foi tendo, aqui nessa imagem, né, grega, aqui com Asclépio, com suas filhas, a Igéia, a Panaceia, a gente tem um conceito de saúde, doença e cuidado muito relacionado com a higiene, com a ideia que eu poderia ter uma pílula mágica, né, a Panaceia, uma possibilidade que eu me curasse de tudo e ficasse saudável para sempre.
E já o papel de um profissional, né, de um cuidador, cada vez mais forte. E que com o desenvolvimento, né, da higiene, com os cuidados que a gente vai tendo com saúde, a gente começa a ver na Europa uma melhora de algumas condições de vida, mas a gente tem também, com a peste negra, que é essa imagem aqui abaixo, com essas máscaras, né, que são os primeiros equipamentos de proteção individual, tinha umas ervas ali na ponta dessa máscara, que ajudavam as pessoas, elas imaginavam, né, ajudava a proteger de não pegar a peste. A gente vai ver um conceito de saúde, doença e cuidado muito relacionado com religião, com pecado, com algo que você precisava ser punido, e por isso você estava doente. E a gente conhece pessoas até hoje que têm essa visão de saúde, doença e cuidado, que é como se fosse, assim, um castigo divino, e que eu preciso também refletir sobre o que isso quer dizer. O completo oposto disso foi, no pensamento mais cartesiano do Renascimento, um ser humano, coitado aqui, uma máquina, né, que não tinha nem mais cabeça. Era só uma máquina perfeita, se todas as engrenagens estivessem funcionando, era só consertar e a gente ficava saudável. A gente bem que gostaria, né, que fosse tão simples assim, mas algumas pessoas continuam pensando que é assim, que a cabeça não é importante, os sentimentos. E às vezes vocês podem conhecer alguém que tirou uma vesícula, tirou um apêndice, e será que resolveu todos os problemas que ela tinha de digestão ou não? Então a gente pode pensar em que situações isso se aplica. E aí a gente vai vendo, claro, com o desenvolvimento na idade moderna, do conhecimento, das pesquisas, a gente vai conhecendo alguns modelos unicausais de doença, né, que um organismo, né, um vírus, uma bactéria pode causar uma doença, mas com a evolução na idade contemporânea, a gente vai vendo que, na verdade, as doenças, elas têm modelos multicausais na sua maior parte, que são contextos de socioeconômicos, culturais e ambientais gerais, que influenciam também para a gente ter ou não o desenvolvimento da doença, mesmo com aquele organismo presente ou não, até mesmo com a pandemia, porque algumas populações, sociedades, locais adoeciam mais, morriam, do que comparado com outras. Então, quando a gente começa a ter esses modelos multicausais, a gente começa a ter um resgate das medicinas tradicionais e complementares que existiam aqui no início da nossa linha do tempo. E essas medicinas, então, medicina chinesa, medicina que é a Ayurveda, que é lá da Índia, ou até mesmo aqui, os nossos outros cuidados, a gente começa a retomar isso pela Organização Mundial da Saúde, especialmente a partir da década de 70. E no Brasil, com o SUS, a gente tem um destaque muito grande a partir de 2006, com a inclusão dessas práticas integrativas e complementares como recurso de saúde. Então, aqui vocês veem esse pôster, né, tanto da OMS, da estratégia da OMS sobre medicina tradicional, tem uma estratégia que vai até 2023, mas começou já em 2005, e também no SUS, que começou com 5 práticas e que hoje são 29 práticas integrativas e complementares, que convidam a pensar a relação entre a saúde humana com a saúde ambiental, com a saúde animal, que é um pouco a proposta do One Health, que é esse movimento que a gente viu crescer bastante, especialmente que a pandemia veio jogar na nossa cara como está tudo relacionado. Então, esse movimento aqui que a gente viu ao longo da história, a gente pode olhar agora para o nosso conceito de saúde e doença e ver se a gente escreveu a nossa saúde e doença em que momento. Será que eu estou ainda lá no cartesiano? Será que eu vejo essa relação com a religião? Será que eu sou muito unicausal, queria que resolvesse tudo? Ou já consigo fazer essas relações multicausais? Por que a gente começa esse encontro, né, falando sobre isso? Porque a pandemia ela veio convidar a gente a pensar uma saúde integrativa. E esse modelo de determinação social, de saúde, que a gente vê aqui do Dalby Whitehead, ele mostra exatamente isso. Como as nossas condições de vida e trabalho que mudaram com a pandemia influenciaram na nossa saúde, na nossa alimentação, nas nossas relações, no nosso dia a dia. E aqui, nesse quadro à direita, eu mostro para vocês como as práticas foram incluídas ao longo do tempo no Sistema Único de Saúde. Então, em 2006, a gente vai ter algumas práticas como medicina tradicional chinesa, o uso das plantas medicinais e fitoterapia. Em 2017, inclui a meditação, a yoga, a quiropraxia, uma prática 100% brasileira, que é a terapia comunitária integrativa. E em 2018, a gente vem com alguns outros recursos, como a aromaterapia, constelação familiar, terapia de florais, ozônio. Então, a gente tem aqui, inclusive em negrito, algumas práticas que o Ministério da Saúde recentemente mostrou, as evidências para a saúde do trabalhador, porque a gente ficou atento como estava esse nosso trabalhador da saúde, especialmente nesse momento de pandemia,
com os medos, os sofrimentos, as dúvidas, né, as incertezas que a pandemia trouxe. E aí, para ajudar, uma das dúvidas que as pessoas têm com relação às práticas integrativas complementares é: será que elas funcionam mesmo? Será que não é um mito? Será que isso não é uma coisa que no passado se usava, mas hoje será que justifica a gente continuar utilizando? Então, eu queria apresentar para vocês que a gente, né, tem feito desde 2019 esse projeto, junto com a Biblioteca Virtual em Saúde, que é da BIREME, e com o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, mapas de evidências que usam, né, utilizam um recurso de pesquisa, que é entrar dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, de Medicina Tradicional Complementar Integrativa. O que tem de evidência? Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida: será que funciona para mim? Será que não funciona? Será que eu consigo utilizar algo que pode me ajudar? E aí a gente tem lá no site, né, da BVS toda a descrição desse processo. Esse site está em espanhol, está em inglês, e a gente tem já mais de 12 mapas publicados diretamente lá no site da BVS, que são, por exemplo, o uso das plantas medicinais, da aplicação de ozonioterapia, de práticas mente e corpo da medicina tradicional chinesa, por exemplo, o Qigong, o Tai Chi. Será que poderia me ajudar a viver melhor, a dormir melhor, qualidade de vida? Eu tenho aqui também a auriculoterapia, a meditação, a acupuntura, e um mapa específico no contexto da pandemia, do que ajuda com relação a melhorar a qualidade de vida, com relação a uma defesa imunológica, com relação a tratamento de sintomas respiratórios, né, relacionados a infecções virais. Então, vocês podem entrar no site da BVS, vocês podem encontrar esses mapas e vocês vão ver os desfechos. Então, eu trouxe aqui para vocês verem, se vocês pensaram já, quem sabe eu devia, por exemplo, começar a meditar ou não. Na pandemia eu senti que eu fiquei muito nervoso, muito ansioso, eu percebi que eu conversava, a mudança do trabalho, o excesso de atividades. E a gente viu, por exemplo, nesse mapa de meditação, que a gente teve 191 revisões sistemáticas que avaliaram resultados de ensaios clínicos, né, que é o melhor nível de evidência para a gente ver se tem ou não a efetividade de uma prática, e a gente viu dados demonstrando que não é só um tipo de meditação, mas, por exemplo, uma mistura de técnicas de meditação pode ajudar para a autoestima, para a atenção plena, que é o estado de presença, para o bem-estar psicológico. E com práticas específicas, como, por exemplo, da compaixão, eu também posso melhorar o meu estado de concentração, né, de estar presente no momento, e de autocompaixão. Então, veja, a meditação, com todas essas evidências, né, aqui no mapa você vai encontrar várias evidências, já com o link aqui abaixo de qual é o artigo que mostra, né, várias dessas práticas, qual o nível de evidência que a gente tem de cada um desses estudos, para pensar como eu posso promover meu autocuidado. Então, se lá no meu conceito de saúde eu coloquei que é importante o meu bem-estar psicológico, eu posso pensar: e o que eu estou fazendo pelo meu bem-estar psicológico? Será que eu estou conseguindo encaixar alguma coisa no meu dia a dia, na minha rotina? E aqui a evidência mostrando como, por exemplo, a meditação pode ajudar para esse bem-estar psicológico. E eu nem incluí questão psicológica ou mental ou, né, sentimentos no meu conceito de saúde. Será que eu parei lá no renascimento? Será que eu tirei, né, a cabeça fora desse corpo e eu não pensei em incluir esse cuidado? Então, quando a gente vê esses mapas de evidências, o convite que as práticas integrativas e complementares eles fazem é realmente ampliar a visão de saúde e cuidado. Refletir sobre diferentes paradigmas de saúde, porque a gente vai ter diferentes racionalidades de saúde e cuidado. E isso pode ajudar a gente a promover o empoderamento, não só nosso, né, mas também o empoderamento e a autonomia dos sujeitos, dos nossos pacientes, dos nossos colegas, das pessoas com que a gente convive. E com isso a gente pode promover uma desmedicalização, que às vezes a gente acha que uma resposta, né, para um bem-estar psicológico tem que envolver uma medicação, mas pode envolver uma outra prática, como, por exemplo, uma meditação, que tem efeitos, por exemplo, também ali no mapa não apareceu, mas para questões de ansiedade, para questões, né, de ruminação mental, que a longo prazo podem levar até uma ideação suicida. Então, a gente tem outras possibilidades de cuidado que vão ter essa visão integral. E aí eu convido vocês a refletirem, né? Será que agora, com a pandemia ou no dia a dia de vocês, como vocês percebem as interações entre os ambientes, os pensamentos, os nossos sentimentos, as energias e a qualidade da saúde? E entre a saúde e o projeto e propósito de vida que eu quero para mim,
né? Será que eu consigo conversar sobre isso? Será que eu me permito refletir sobre esses questionamentos no meu dia a dia? Será que a pandemia me ajudou a pensar o que é que eu quero mesmo, o que é importante para mim? Às vezes eu posso ter perdido um ente querido, né? Um companheiro, um colega, isso também coloca a nossa reflexão. E eu tenho já estudado, já há quase 20 anos, 2 décadas, né, a questão da consciência. Então, quando a gente pensa esse projeto de vida, quando a gente pensa esse propósito de vida, existe o paradigma consciencial que nos convida a pensar uma consciência, quem sabe, que tem vários corpos, que é multidimensional, que pode ter várias vidas. E tem, nesse sentido, uma união comum entre pensamento e sentimento e energia, que não se separam, que estão sempre comuns. Quando eu penso, eu já sinto, eu já tenho uma repercussão energética. E quem sabe eu não vim aqui só à toa, né? Quem sabe eu vim com uma programação da minha existência, algo que eu posso fazer por mim, pelos outros, que eu me programei para fazer aqui, né? E aí, quando eu consigo incluir esses conceitos, né, essa perspectiva do paradigma consciencial, a gente pode pensar um conceito de saúde consciencial. E esse conceito de saúde consciencial é uma condição natural, um estado de equilíbrio dinâmico ou a qualidade da consciência quanto ao bem-estar pessoal, a homeostase de todos os corpos, não só do meu corpo físico, mas do meu corpo psíquico, energético, da minha mente, da minha capacidade de pensar e refletir, né? E a relação harmônica que isso tem com todo o meu conjunto de pensamentos, sentimentos e energia, constituindo recurso para a autoevolução. Então, aonde eu quero chegar, né? Onde eu estou pensando a minha vida. E quem quiser, quem se interessou por esse conceito de saúde consciencial, pode assistir esse verbete, né? E também ler esse texto completo, que inclusive é da coautora, né, do meu livro Autocuidado, Dinâmica da Saúde Integral, que é a minha irmã Fernanda, que é médica e que trabalha também, né, na área da saúde. E juntas a gente desenvolveu esse texto que a gente conseguiu publicar agora na pandemia sobre autocuidado. E o convite que a gente fez com o livro, né, aqui, depois eu mostro a capa para vocês, que é esse livro aqui, a gente quer pensar quais ações eu posso desenvolver para o benefício da minha vida, da minha saúde, do meu bem-estar, e que contribuem para o meu desenvolvimento e envelhecimento. Então, como é que eu posso desenvolver essas ações? O que a gente percebeu, e a gente convida todo mundo a refletir no livro e também no site, nos documentos que existem sobre autocuidado, é que o autocuidado ele é o resultado da combinação de 3 fatores que se relacionam e influenciam mutuamente. O primeiro deles é o autoconhecimento, a compreensão de si e do referencial de saúde pessoal. O autoconhecimento, ele vai envolver a gente olhar para si. E não é fácil também fazer isso. Muitas vezes a gente vai ter que buscar ajuda de profissionais, de cuidadores. Então, a segunda perninha dessa tríade é o bom uso dos recursos de saúde disponíveis. As técnicas, as práticas, os profissionais. E que não precisa estar restrito a um paradigma, a uma racionalidade médica. Não só a biomedicina, eu posso incluir a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurveda, a medicina antroposófica, que também tem recursos e práticas que podem ajudar a gente no nosso autoconhecimento. E aí sim, possa permitir a gente ampliar a nossa cosmovisão sobre saúde, que é a visão crítica sobre o conhecimento e as tecnologias de saúde oferecida. Então, quando eu consigo juntar o autoconhecimento com os recursos e a cosmovisão, eu consigo avançar no meu autocuidado. E quando a gente busca avançar nesse autocuidado, a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu para facilitar esse processo, que é essa linha do tempo de saúde, doença e cuidado. Que depois, quem quiser, pode baixar gratuitamente, tá? Acesso disponível no site, né, autocuidado.org. E aqui vocês podem começar a pensar sobre, não a linha do tempo que a gente viu da todo o desenvolvimento da humanidade, mas a sua linha do tempo de saúde, doença e cuidado. Quais questões, por exemplo, na infância, na adolescência, na vida adulta, na terceira idade, vocês podem refletir? Então, por exemplo, como é que eu descreveria a minha condição geral de saúde na minha infância? Ou na minha adolescência? Às vezes eu tinha muitas alergias, às vezes eu tinha muita TPM. E na minha vida adulta agora, né? O que eu tenho, o que eu posso, né, vir a ter, que doenças ou problemas podem ser relatados, quais procedimentos ou práticas de saúde eu já utilizei.
Às vezes eu posso ver, quando eu preencher toda essa linha do tempo, que eu trabalho só num tipo de cuidado, só busco os mesmos profissionais, mas ainda não tenho os resultados que eu quero. Então, quem sabe, eu posso ampliar quais essas práticas eu posso utilizar. Quais as lembranças marcantes de cada uma dessas épocas? Eu lembro que eu era uma criança feliz, triste, reflexiva. Posso conversar com colegas, primos, parentes, né? Pai, mãe. Perguntei, como é que eu era? Eu era muito animada. Nossa, eu tinha muita energia. E como que eu me vejo em cada uma dessas fases, né? Nessa minha vida adulta. Sou uma pessoa que eu sou mais preocupada, nervosa, ansiosa? Ou eu sou uma pessoa que consigo entender que o tempo, né? Das vezes não é o tempo que eu quero, mas que ele é importante. Como é que eu me vejo na minha terceira idade ou na minha quarta idade? Porque o autocuidado são as ações que eu posso pensar para o meu estar, para o meu envelhecimento. Tem vários autores que discutem sobre isso, né? Não adianta eu chegar lá na quarta idade e falar, tá, agora eu vou então começar a me cuidar. Não, o que eu faço hoje também repercute lá na frente. E por que a gente convida, né? Por que eu convido vocês a preencherem essa linha do tempo? Porque ela pode ajudar vocês a desenvolver as etapas de um método que a gente desenvolveu para ajudar nesse ciclo contínuo e dinâmico do autocuidado. E esse método é o método FEMA. Ele foi concebido inicialmente em inglês, por isso que ele quer dizer Find, Embrace, Move and Again. Eu vou contar para vocês cada uma dessas etapas agora, mas as etapas são encontrar, acolher, movimentar e recomeçar. A proposta aqui é resgatar o projeto de autocuidado de vocês, o que é cuidado. E cada uma dessas etapas apresenta desafios. Então, o primeiro desafio, né, a primeira etapa é encontrar sintomas. Quais os desconfortos, os sentimentos, as angústias, que doenças, enfermidades, desequilíbrios demandam a minha atenção? Que vontade, interesse, desejo eu gostaria de desenvolver? Que profissionais que podem me ajudar nesse processo, modelos ou racionalidades que podem orientar o cuidado? Grupos de ajuda, comunidades virtuais e pessoas afins ao mesmo problema ou interesse. Então, às vezes, eu queria ser um pouco mais tranquilo, mais calmo. Quem sabe eu posso começar a assistir uma série do Netflix de meditação, a gente viu lá que tem as evidências de como podem ajudar. Às vezes, eu posso ver que é importante eu retomar um contato que eu tinha, né, com, por exemplo, algum recurso da psicologia. Quem sabe não deu muito certo com aquele profissional, mas eu posso buscar outro profissional para me ajudar a desenvolver, né, e encontrar realmente o que é que está pegando, o que está incomodando, que eu gostaria de refletir e, quem sabe, fazer algum movimento. E o movimento não é para acabar, não. O movimento é para a gente se movimentar. Mas não dá para movimentar algo sem a segunda etapa do método, que é o acolher. Normalmente, quando a gente tem uma situação de saúde ou uma situação nossa que a gente não gosta muito, a gente quer extirpar, quer cortar fora e dizer, não, eu não quero mais ser assim, não. E aí tem uma grande poetisa que fala, né, cuidado com seus defeitos, eles podem, né, ser a edificação da sua estrutura. Então, a gente convida nesse método de autocuidado a acolher, a entender e compreender esse sintoma, essa alteração, esse desconforto, essa doença, algum insight, algum desejo. E aqui a ideia não é julgar ou culpabilizar, mas é uma forma de compreender a si mesmo e fomentar o autocuidado. E normalmente os pacientes, os nossos colegas, eles têm ótimos insights sobre eles mesmos. Eles acham que eles sabem por que eles desenvolveram uma doença ou por que agora eles funcionam dessa forma. Até porque às vezes eles tiveram uma situação na vida deles que, né, era o único jeito que eles iriam sobreviver. Mas aí, quem sabe agora eles não querem mais ter que sobreviver desse jeito. Então, os pacientes, eles contam muito pra gente, eles dão as dicas, esses insights que eles têm, por que aquilo aconteceu, né? E essa segunda etapa, que é o acolhimento, ela comporta uma ética universal, a gratidão, a compaixão, o perdão. E vocês viram lá, por exemplo, que a compaixão é algo que eu posso desenvolver com meditação. É algo que, quem sabe, eu vi que eu preciso desenvolver, especialmente com o momento da pandemia. E o perdão é uma escolha individual, muito difícil, mas que essa escolha individual, ela pode ajudar a movimentar.
Sem o perdão, muitas vezes eu não consigo realmente encontrar o que é aquilo que eu preciso, ou que eu quero ver diferente. E aí, quando eu consigo realmente essa segunda etapa, que ela é muito difícil, né? Às vezes, já tive várias vezes, né, colegas, pacientes me perguntaram, tá, mas o que é acolher? O que é acolhimento? E aí tem vários memes, e hoje em dia tem várias questões, e uma que eu gosto muito é a gente pensar numa criança que chora inconsolavelmente, né? A gente não vai ali para ela explicar, ou conversar, ou tentar fazer algum sentido. Normalmente a gente precisa dar um colo, abraça. E aí, depois que a gente resgata, e aí a gente começa a fazer esse caminho de acolhimento, né? Esse cuidado, esse olhar, esse abraço é acolhimento. Então, é importante a gente conseguir entender muito bem essa segunda etapa, para daí sim a gente conseguir chegar na terceira etapa, que é o movimentar, que é o reorganizar, é o reciclar para produzir a mudança dos sintomas, das dificuldades, dos nossos desconfortos, dos nossos pensamentos, sentimentos, energias, né? Às vezes eu vejo que eu fico pensando muito mal das pessoas, ou que eu tenho muita dificuldade de até refletir sobre mim mesmo de uma maneira positiva. Então, o que eu posso mudar? E mudar inicia pela escolha de novos objetivos e metas em relação às 5 perspectivas de saúde. Será que essas 5 perspectivas você colocou no seu conceito de saúde? A perspectiva física, energética, emocional, mental e espiritual? Então, como é que eu posso fazer um movimento em relação a isso, né? E aí, a quarta etapa, ela existe para lembrar que isso é um ciclo que nunca acaba. Que eu sempre vou ter que recomeçar, porque eu posso identificar um novo sintoma, uma nova situação que eu tenho interesse em modificar. Para facilitar, a gente fez uma outra ferramenta, que é esse Canvas de autocuidado. E nesse Canvas, vocês vão ter esse passo a passo das etapas com perguntas que podem ajudar vocês a identificar, a encontrar aquilo que vocês querem mudar, os profissionais, os modelos, acolher, então tentar identificar o significado daquela situação na sua vida, que limitação apresenta, que oportunidade ela apresenta, o que ela me permitiu viver aquela situação. E aí sim movimentar com as mudanças, com o que eu quero chegar no meu objetivo, soluções, como é que eu posso medir os impactos e recomeçar sempre que necessário. Então, só para fechar esse momento, né, que a gente teve aqui dessa conversa, eu vou trazer um exemplo para vocês. Um exemplo bastante comum, que pode ajudar vocês a, quem sabe, ter algo que vocês, né, possam encontrar para vocês começarem esse método de autocuidado, resgatar, né, o autocuidado. Então, por exemplo, dor de cabeça é algo que muitas pessoas sentem, muitas pessoas, né, têm essa situação. E, por exemplo, no caso dessa paciente, ela já tinha buscado neurologia, fisioterapia, acupuntura, shiatsu, né? Já tinha feito várias diferentes práticas aqui, medicina tradicional chinesa, a gente tem aqui biomedicina. E ela também identificou coisas, ela identificou que ajudavam, mas ela também identificou coisas que não ajudavam. Por exemplo, medicamentos que faziam ela dormir, mas não diminuíam a recorrência das crises. Então, ela falou, isso não me ajuda muito, porque eu continuo tendo, mas eu não consigo evitar de ter. E aí ela percebeu o significado. Ela percebeu que ela tem as dores de cabeça sempre que ela está sobrecarregada ou dorme pouco. A limitação é que ela não conseguia trabalhar, é uma parada forçada no ritmo. E a oportunidade foi de ajudar a rever o ritmo de trabalho e as horas de sono. Então, ela conseguiu pensar em alguns movimentos. Então, ela conseguiu pensar em trabalhar no máximo 8 horas por dia, dormir pelo menos 7 horas por noite. A gente sempre fala que o sono ele é muito não desconsiderado no nosso ciclo de autocuidado, né? O sono ele é muito importante e cada vez mais fica claro isso. Então, ela colocou como uma etapa, né, no movimentar dela, pensar a quantidade de horas de sono por noite. E aí ela conseguiu pensar algumas soluções também possíveis. Necessidade de reorganizar a agenda, renegociar prazos de entrega de tarefas e assistir menos televisão antes de dormir, porque ela percebia que daí ela ficava muito acordada, muito agitada, às vezes assistia algo que dificultava para ela pegar no sono, né? E os impactos da mudança que ela percebeu foi começar a ter um diário simples, um papel onde ela fazia uma proporção entre sono e trabalho, quantidade de hora de sono e de trabalho. Começou a anotar o início e a fim das crises de dor de cabeça e comparar a frequência das crises com a proporção de trabalho e sono. E ela, então, para recomeçar o processo, ela começou a ver que tinha, né, diferença quando ela cuidava desses pontos que ela elegeu, e ela percebeu que
começou a diminuir as crises de dor de cabeça e ela começou a otimizar as tarefas diárias. Era como se ela tivesse repentinamente ficado mais produtiva, né? O sono, ele tem esse efeito, ele deixa a gente mais produtivo. E quais os sinais que está na hora de começar um novo ciclo? Quando percebia que não acordava descansado ou que ficava muito tenso durante o dia. Ou outra condição que poderia estar influenciando a dor de cabeça dessa paciente. Então, é um exemplo simples, mas que envolveu muita reflexão, que envolveu a pessoa se abrir, pensar, refletir e anotar, né, cada uma dessas etapas aqui do Canvas de autocuidado. Então, eu convido todo mundo que achou interessante o método, quem sabe aplicar consigo mesmo, ou aplicar com um familiar, ou alguém que vocês cuidam, fazer esse convite a pensar o autocuidado com essa ferramenta. Pode fazer do jeito que você quiser, né? O que a gente está conversando aqui é sobre a importância de realmente fazer esse movimento. E claro, para quem ficou interessado, né, já falei um pouquinho dele, mas o livro está aí, ele tem um site onde vocês podem baixar essa ferramenta, e gratuito, não tem custo nenhum, é só para vocês conhecerem mesmo. E aqui também o QR Code, também o meu e-mail para quem ficou interessado ou quiser conversar mais sobre práticas de autocuidado. O que a gente percebe é que, com o tempo, né, a gente vai querendo descobrir novas práticas. Então, quem quiser, a gente tem também o site do grupo de pesquisa e também o YouTube com várias práticas de autocuidado e práticas integrativas e complementares que vocês podem conhecer. Então, acho que era um pouco esse convite aqui, tentando recuperar o tempo, Cris, espero que tenha, né, conseguido recuperar um pouquinho, mas agradecer novamente a oportunidade de dividir essas ideias com vocês. Excelente, Mariana, muito obrigada, uma conversa muito acolhedora, né? Eu estava acompanhando ali umas conversas ali no chat, uma colega nossa, Marilé, falou uma conversa acolhedora nesse momento ímpar, né? Mas então, como combinado, né, antecipadamente, eu vou passar para a nossa convidada, para a nossa outra convidada, a professora Ermelinda. Boa noite, professora Ermelinda. Né? Aqui está a noite cerrada, já está muito noite. Seja bem-vinda ao norte de Minas, a Montes Claros, ao norte de Minas, a Minas Gerais, ao Brasil. Muito obrigada. A nossa universidade. Sinta-se à vontade, por favor, a palavra está com você. Antes de mais, eu gostaria de cumprimentar todos e dizer que é um prazer enorme estar aqui convosco. Agradecer à Cristina o convite que me endereçou e todo o acompanhamento que me fez durante este tempo todo, porque eu precisei de orientação, não é? Porque estas coisas são mesmo assim. Claro. E dizer que, de facto, é um prazer estar a discutir estas coisas nesta altura tão difícil das nossas vidas, não é? Sim. Eu se calhar, vou desiludir um bocadinho. Eu vou primeiro dar os parabéns à Mariana, porque, de facto, tem aqui um trabalho muito, muito interessante. Mas eu não vou ser tão científica, se calhar. Vou mais partilhar a minha experiência enquanto cidadã que vivenciou uma pandemia e depois tentar dar aqui alguma evidência científica e muito relacionada com a saúde mental. Eu estava a ouvir a Mariana e estava a pensar como é que o autocuidado aqui é tão importante, não é? Depois de nós vivenciarmos o que vivenciamos, como é que nós conseguimos cuidar de nós neste momento? E de facto é muito importante ouvir falar sobre autocuidado numa altura destas. Eu vou tentar compartilhar a tela e espero conseguir, e espero não vos desiludir com a minha apresentação, que não é de todo igual à da Mariana. Ainda bem que não é igual, se calhar, não é? Para ser diferente. Deixa-me lá ver então se eu consigo. Agora o meu pensamento estava muito virado para a tecnologia. Isso. Pronto, mais uma vez muito obrigada a todos e eu vou então transmitir aqui uma perspectiva um bocadinho pessoal
daquilo que foi a minha vivência na pandemia, e que ainda está a ser, contrariamente àquilo que muitas pessoas pensam que isto já acabou, mas não. E dar aqui uma perspectiva muito pessoal e depois cruzando aqui este olhar pessoal com alguns dados científicos ou da evidência que vai surgindo. Eu, como disse, a apresentação não tem muito de formal, não tem nada a ver com a apresentação da Mariana e se calhar por isso pode parecer um bocadinho estranha. Pronto, no início da pandemia nós fomos confrontados com esta, e eu fiz este slide um bocadinho de propósito, com estas cores todas, exatamente para nós percebermos que fomos confrontados com imensos termos, imensas informações que nos foram aparecendo a todo segundo, não é? Primeiro ano, eu não sabia onde era o ano, o que é isto, não é? Itália, idosos, China, perigo, máscara, novo vírus, infecção, confinamento, distanciamento, SARS-CoV-2, eu fui logo ver o que era isto, o SARS-CoV-2, porque 2 e não 1, morte, testes, ficar em casa, isolamento, desinfecção, lavar as mãos, etiqueta respiratória. Fomos confrontados com termos que nunca tínhamos ouvido, e isto criou-nos, foi um boom de informação, e inicialmente, que criou muita instabilidade, não é? Eu cheguei a frequentar formações de estatística, como é que se fazia, como é que se interpretavam estas curvas, achatar a curva, o que é isto de achatar a curva, como é que nós tínhamos aqui indicadores para achatar a curva, e tudo isto, o ficar em casa, fechado, a ordem era fiquem em casa. Começamos a algumas profissões ligadas, algumas especialidades médicas começaram a vir ao de cima, a saúde pública, os virologistas, epidemiologistas, e depois a questão a falta de ventiladores, como é que a OMS geria isto inicialmente, como é que o próprio país geriu isto inicialmente, era tudo muito confuso, muitas cores, muita inquietação. Isto no início foi mesmo assim, mesmo com muitos termos novos e muitos comportamentos novos, e essencialmente o que mais me chocou foi o fiquem em casa. Eu moro no centro da cidade de Braga, e o silêncio era ensurdecedor. Eu ouvia a polícia passar, eu moro na Avenida da Liberdade, que é o mesmo centro da cidade, e eu ouvia a polícia sistematicamente com os altifalantes: fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Isto era assim muito perturbador, porque ficar em casa e ouvir estas coisas lá fora era perturbador. Depois a primeira vaga, e o que é isto a primeira vaga, e depois a segunda vaga, enfim, o que é isto a Covid-19, porque a Covid, porque a 19, se estamos no ano 20, pronto, e isto, tudo isto me levou a mim própria a ficar inicialmente num turbilhão de emoções, não é? E numa busca constante de informação e se calhar de algum medo, de algum perigo, do sentimento de perigo que eu descrevo a seguir nos slides seguintes. Houve uma altura, precisamente mais ou menos em março,
que me perguntaram, um colega da escola me perguntou, que pertencia à presidência, que fazia parte da presidência, me perguntou: Ismelinda, podes escrever um capítulo de um livro sobre Covid-19? E eu disse: eu não percebo nada de Covid-19, eu não percebo nada de SARS-CoV-2. O que eu te posso fazer é escrever um capítulo sobre aquilo que eu estou a vivenciar neste momento, que se calhar também é importante, aquilo que eu estou a vivenciar, provavelmente aquilo que eu vivenciei, provavelmente muitas pessoas também vivenciaram, e portanto dizer: ok, está bem, vamos ver se a editora aceita um capítulo desse género. E eu fiz o capítulo e foi aceito na editora, que é a editora Edições o Minho, da Universidade do Minho, e foi publicado. E, portanto, é esse capítulo que eu vos trago aqui um bocadinho para partilhar convosco. A forma, o meu sentir relativamente a esta pandemia e à forma como eu vivenciei isto, e como eu transmiti para o papel, que se calhar muitas vezes quando nós transmitimos para o papel, eu gosto muito de escrever, e quando nós transmitimos para o papel, muitas vezes sentimos algum alívio daquilo que estamos a sentir, não é? Quando estamos mais, eu como sou da área da saúde mental também percebo muitas vezes isto, que é quando nós estamos muito aflitos, muito perturbados, ou se calhar nem é preciso estar muito perturbado, mas com alguma angústia, se nós conseguirmos transmitir para o papel aquilo que sentimos, ficamos de facto mais aliviados um bocadinho. É como se tivéssemos passado a informação a uma pessoa e conversado com uma pessoa. E então, nesta altura, eu tive para mim o maior dos medos. Isto foi verdade, tive para mim a maior das dúvidas, tive para mim a maior das incertezas, tive para mim o maior dos desafios, tive para mim a maior das revoltas e tive para mim o maior reconhecimento. E este reconhecimento tem que ver com o reconhecimento que eu tenho neste momento cada vez maior pelos profissionais de saúde. E porquê é que eu tive isto tudo? Tive porque afinal tinha entrado na minha vida e no meu mundo um estranho que não é normal nós deixarmos entrar na vida de cada um estranho, não é? E de repente fui apanhada numa armadilha que eu digo que é muito dolorosa, que foi muito dolorosa. Sem pedir licença a ninguém, silenciosamente entrou um estranho na minha vida. Estranho em tudo, na sua origem, no seu comportamento, na sua forma, enfim, estranhamente estranho. Nunca tinha entrado na minha vida um estranho. Deixei entrar um estranho na minha vida. E por que razão eu prometi tal coisa? Não tive alternativa, como ninguém teve, não é? Mas por que motivo não tive alternativa? Porque este estranho foi silencioso e eu não o ouvi, nem senti. Entrou pé ante pé. E depois percebi, e agora? Fiquei em casa, fechados em casa, sítios parados, escolas paradas, economia parada, aldeias, vilas e cidades completamente paradas. O estranho, o vírus, asfixiou-nos num silêncio ensurdecedor. E eu tenho uma varanda, e ia à varanda e até ouvia o chilrear dos pássaros. Eu estou no meio de uma cidade. Que difícil foi este sentir. Mas como podia pensar que era difícil ouvir o chilrear dos pássaros, quando é tão agradável ouvir o chilrear dos pássaros? E eu pensei, talvez porque me queiram dizer que estava tudo parado, e isso entristecia-me ver as coisas paradas. A cidade acordava e adormecia em silêncio. Alterei a minha vida por completo e achava que este estranho era um atrevido. Mas como atrevido que era, e é ainda, tenho muito respeito por ele, continuo a ter. Nunca se sabe o que um estranho pode fazer. Desde agora,
deste estranho, agora já vou sabendo alguma coisa, mas quando ele entrou pé ante pé eu não sabia nada. E não saber nada sobre alguma coisa é muito estranho também. Fiquei insegura, não sabia o que pensar, nem como pensar. Eu não sei se aconteceu a toda a gente, mas eu limpei a casa até a exaustão. Até o estendal da roupa limpei. E perguntei a mim mesma se os estendais da roupa se limpavam, mas eu limpei. Apanhava migalhas do chão, quando antes eu não as via. Estive imenso tempo a ver os álbuns de fotografias impressas e outras digitais. Sim, porque o estranho ofereceu-me este tempo. Viajei novamente, mas em casa. Todas as cidades tinham vida própria, muita gente, muito movimento e azáfama ao rubro, algumas muito sujas, é certo. E agora? Como foi e é triste ver como o estranho as transformou. Como é estranho, o estranho é cego, surdo e mudo, que matou tantas pessoas que nunca o chamaram às suas vidas. Confesso que fiquei angustiada, porque não sei quando o estranho deixa estas cidades viver a sua vida e me permite outra vez fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é viajar. O estranho veio parar em minha cabeça, que andava no rodopio académico. E em surdina eu disse, neste aspecto fez bem. Mas tive que dizer muito baixinho, porque eu não posso dizer isto alto. Eu decidi dar corda à minha cabeça e deixou de estar parada no mundo académico. Assumo, nessa altura eu assumo que parei o mundo académico. E se for apenas para isto, pensei, eu vou deixar entrar este estranho outra vez na minha vida. Mas só para isto, entenda-se bem. Revisitei tanta coisa ao mexer numa casa, porque ao mexer na minha casa encontrei coisas que sabemos que temos, mas não sabemos muito bem onde se encontram. Encontrei tudo. A minha casa é também a minha história. Pensei nessa altura, refleti nessa altura. Ok, a minha casa, cada objeto tem o seu significado. Foi aí que eu comecei a olhar para as coisas de forma diferente. Quando encontrei tudo, em algumas situações emocionei-me, chorei, sorri e veio-me a ideia que o meu sistema límbico podia estar avariado com este confinamento. Pensei muito e penso na morte, porque apregoamos todos os dias a dignidade da morte na morte e no morrer. E este estranho deixou ou deixa que as pessoas morram sem o querer e que depois de mortos, ainda por cima, sejam enterrados em qualquer sítio, nomeadamente em valas comuns, em caixotes de madeira e sei lá bem como, e o mais grave e mais doloroso, sem que os familiares se despeçam ou se tivessem despedido. E eu perguntei a mim própria como se faz o luto destas pessoas. E depois pensei, é só ouvir os testemunhos de quem já passou por isto. São vozes embargadas, desespero no olhar, uma tristeza profunda, angústia, que deve apertar até deixar de respirar. E pensei, não é justo, isto não é humano. Entravam-nos em casa imagens dramáticas, eu desligava a televisão, falava comigo própria. Não quero ler mais notícias sobre este estranho. Custa-me muito ver imagens assim, emocionei-me muito. Às vezes gostaria de ser diferente, mas não sou. Mas sou como sou e ponto, não consigo ser diferente. Confesso, e isto digo-vos do coração, confesso que perdi a vontade de escrever artigos científicos, mas depois pensei, mas tenho de escrever, porque se não o faço, fico para trás, que chatice. Também ligada à televisão, fazia-o mais no início, na entrada do vírus, mas depois passei só a fazê-lo à noite, ao serão. Pensei que era uma forma de proteger a minha saúde mental. E lá estavam eles outra vez a falar ainda de curvas para a frente, curvas para trás, queremos acertar a curva, material de proteção não chega, órgãos profissionais a reclamarem melhores condições de trabalho para quem representam, as fronteiras fechadas, aeroportos fechados, lavar as mãos, desinfetantes de todas as qualidades, máscaras de todos os feitios e cores,
teletrabalho, telescola, confinamento, distanciamento social, ventiladores, como colocar a máscara. Eu cheguei a ter dúvidas de como colocar a máscara, não mexer no nariz e na boca, e realmente o estranho é mesmo exigente, e é. Mas eu acho que ele ainda anda aí, eu acho que não, eu tenho a certeza e confesso que cumpria e cumpro todas as normas de segurança por ele, por mim e pelos outros. Mas no início era uma canseira. Eu quando saía de casa tinha de pensar nos procedimentos. Fazia a minha rotina normal, de manhã muito cedo, porque o sono também me desregulou, e depois começava a pensar no procedimento para sair. Separei as escovas de dentes, só 2, porque a terceira já cá não estava. Foi com o meu filho viver para outro sítio, porque é médico e não queria ser veículo de transmissão do estranho para a família. Como já disse, o estranho é exigente, e continua a ser, ainda por cima. E já não bastava esta canseira, obrigou-me a não ter comigo e a não sentir os meus alunos, a minha família, os meus amigos e essencialmente o meu filho. Estive em teletrabalho, mas este não permitia e não permite sentir o borbulhar dos meus alunos como em sala de aula. Não é de toda a mesma coisa. Não sou muito apreciadora de falar para uma máquina, muito menos para retângulos, que ainda por cima alguns pretos. Não sentia nada. Parece que não sinto feedback dos meus alunos. Eu tento, mas penso que não consigo. Começaram as sessões síncronas, as sessões assíncronas de teletrabalho, eram palavras de ordem. Fui apanhada de surpresa. Tive de olhar para dentro de mim, pegar em mim ao colo e reestruturar-me, Mariana, como falaste muito bem. A minha vida, como a de todos, esteve e ainda está quase em suspenso. As comemorações dos aniversários das pessoas queridas foram à distância, excetuando a do meu filho, que não aguentei e fui vê-lo. O dia da mãe foi estranho. Não, fui ver a minha mãe com 93 anos, agora com 94, que está a viver noutro concelho. E nesse fim de semana a ordem era para não sair do concelho de residência e nem vi o meu filho. Não sabia o que vinha aí. Quem me dera saber na altura. Só sabia que este estranho trouxe uma doença, a Covid-19. Toda a gente sabe, Código Corona, V de vírus, V de disease. E 19, o ano em que se tem conhecimento da sua existência, é devastadora. Continua a ser devastadora. E depois pensei, temos de nos proteger e cuidar uns dos outros. E a Mariana falou do cuidar também. E agora, eu quando escrevi isto a palavra cuidar, porque me saiu ao correr da pena. Mas quando se fala em cuidar não pode ser assim, essa palavra merece respeito. E Isabine, quando se refere cuidadosamente à palavra cuidado, pergunta o que escrever de facto sobre uma palavra tão comum, mas também intrinsecamente essencial à vida e ao futuro do mundo, sem ao menos correr o risco de a reduzir ou aprisionar numa visão tão abstrata. Como partilhar, como comunicar, o que representa para mim o cuidado, ainda que a sua natureza, tal como a concebo, me leva a pensar que ela pertence à categoria das palavras de conteúdo indescritível. Não nos encontraremos, por outro lado, numa situação idêntica àquela que nos encontramos com outros vocábulos, como dizer com efeito o amor, a vida, a saúde, o prazer, o desejo. Eu percebo as questões de Isabine. E depois também disse, porque sou docente numa escola de enfermagem, porque também sou enfermeira, não posso deixar de agradecer a Bansky o seu presente. Ele fez este quadro, pintou este quadro e ofereceu a um hospital britânico, onde se vê uma criança com os ídolos no caixote do lixo e com uma enfermeira no braço esquerdo. A criança deixou os seus heróis para trás, deixou de lhes dar importância, tal como eu fiz, e eu quero fazer com muitas coisas, porque percebi que há coisas mais importantes
do que aquelas em que eu estava embrulhada até isto acontecer. E depois uma palavra de grande reconhecimento para todos os que não pararam de trabalhar, e em especial aos profissionais de saúde que trabalharam sempre com o estranho a circundá-lo e a correr em contramão. Se algum dia este estranho for embora, cada um de vós faça, porque merece, o que canta Chico Buarque na sua linda canção Construção. Senta-te para descansar, como se fosses sábado, príncipe ou pássaro. E depois, o que é que nos diz um bocadinho a ciência sobre isto? Diz que de facto o medo da infecção, o confinamento, a redução significativa de rendimentos, foi isto tudo que aconteceu, a erosão do emprego. Eu acho que às vezes as pessoas falam da pandemia de uma forma muito vã e não se consegue ainda entrar de facto nos problemas que esta pandemia trouxe e trazê-los acima de forma a que nós consigamos perceber de que forma é que esta pandemia afetou de facto as pessoas. E foi este medo da infecção, o confinamento, a redução significativa de rendimentos, porque houve muitas pessoas com os seus trabalhos parados, os seus empregos parados, a incerteza económica e social, porque houve incerteza, quando há desemprego há incerteza económica e social. Contribuíram para o aumento dos sintomas de ansiedade, depressão e obsessivo-compulsivos na população geral num primeiro momento. Eu estou a apresentar dados de investigação de 2021, já deste ano. O impacto inicial foi diferencial, afetando mais significativamente as mulheres, as pessoas desempregadas e aquelas que já eram doentes. Identificaram-se também alguns fatores contextuais associados a melhores indicadores de saúde mental, como o baixo consumo de notícias. Muita gente dizia-me, Irmelinda, não vejas tanta televisão, não vejas, não. Eu assisti, eu durante a pandemia, assisti a imensos webinars sobre o impacto da pandemia da saúde mental. E invariavelmente as pessoas, os palestrantes, diziam não consumam tantas notícias e doseiem a informação que recebem. E de facto foi isso que eu comecei a fazer, porque de facto o baixo consumo de notícias foi aqui o melhor indicador para a saúde mental das pessoas. A prática do exercício físico também, muitas pessoas começaram a fazer exercício essencialmente em casa, e nos jardins, quando tinham jardim e quando as pessoas têm jardim, não é? Se a casa tem jardim, a existência de um jardim também foi um indicador positivo para a saúde mental durante a pandemia. Na população mais pequena, na pedopsiquiatra, verificou-se também o agravamento dos sintomas de tristeza, irritabilidade, ansiedade e de comportamento, bem como alterações nas horas de atividade física e de sono. As crianças também sofreram muito e também é uma faixa da população que nós temos que atender e de forma urgente, eu acho. Os profissionais de saúde foram sujeitos a exigências especialmente significativas, por isso é que eu tenho para mim o maior reconhecimento dos meus profissionais de saúde neste momento, apresentando também elevados níveis de burnout e sofrimento psicológico. Há imensos profissionais neste momento de atestado médico por burnout, por causa da pandemia. Em contextos particulares, não é? Expostos na linha da frente do combate à pandemia. Ao longo do tempo também se verificou uma redução dos sintomas de sofrimento psicológico com a adaptação à nova realidade. Identificaram-se trajetórias distintas que ajudam a compreender alguns fatores que favorecem essa nova adaptação, a redução dos sintomas. O género feminino foi mais resiliente, a idade jovem, os trabalhadores ativos e os elevados níveis de extraversão. E perturbam essa adaptação as pessoas que
sofrem de doença psiquiátrica e que têm elevados níveis de física ou psiquiátrica, têm elevados níveis de neuroticismo. O aumentar dos níveis globais de stress, ao acentuar as dificuldades daqueles que eram mais vulneráveis e ao aprofundar as desigualdades económicas e sociais, a pandemia pode ter aumentado o risco de desenvolvimento de doenças psiquiátricas, não se tem a certeza ainda. Pode ter, não quer dizer que o sofrimento psicológico é uma coisa e depois a doença é outra. E depois há aqui um grande desafio, não é, para a saúde mental, que é, perante um fenómeno pandémico com consequências devastadoras. Alguém me dizia uma vez: Irmelinda, tens que pôr as coisas em perspectiva. E eu, ok, eu acho que sim, mas colocar as coisas em perspectiva é também ver também o lado negativo da pandemia. Não é só ver o lado positivo da pandemia, eu acho que a pandemia também trouxe algumas coisas positivas, é certo, mas a balança tende para baixar do lado negativo. E há aqui um grande desafio, porque eu acho que nós vamos viver aqui situações de grande prevalência de sofrimento psicológico e que já estamos a vivenciar, e de doença psiquiátrica, nomeadamente as doenças de ansiedade e depressão. E estudar estes fenómenos e preparar as respostas clínicas adequadas é um dos grandes desafios da área da saúde mental e psiquiátrica, que não pode deixar cair no esquecimento. Eu depois também trouxe este slide um bocadinho para falar da pertinência que teve o tema do Dia Mundial da Saúde Mental, que tinha que ver com saúde mental num mundo desigual. E a pandemia acentuou estas desigualdades sociais. E quando se acentuam as desigualdades sociais, acentua-se também o sofrimento mental e a doença mental. E era isto que eu tinha para vos dizer, e mais do que isto eu não sei. Não sei se alguém quer fazer alguma... Estou disposta e estou disponível para mantermos a conversa a partir de agora, se puder ser. Excelente, Irmelinda, muito obrigada. Se você quiser fechar a sua apresentação. Ok. Ótimo. Nosso plano B está funcionando. Algumas pessoas conseguiram vir para cá, né? Porque, infelizmente, a transmissão lá no YouTube ainda está sendo ajustada. Mas aqui a gente conseguiu, né? Chamamos ainda algumas pessoas para cá, enquanto você falava. Então, fantástica a sua fala, muito obrigada por dividir conosco, né? Você já tinha me contado sobre essa experiência, né? E eu fiquei pensando, né, o quão desafiador, né, que foi essa questão, né, da gente estar na academia, né, sermos o tempo todo, né, convidados e mesmo desafiados a estar produzindo ciência, a estar, né, desenvolvendo trabalhos, a pesquisa, a produzir papers, a escrever sobre os fenômenos, né, que a gente está vivendo. E na pandemia a gente foi, né, metralhado, né, por um monte de coisas, né? Se eu conseguir usar uma palavra melhor para isso, eu não sei qual é. E quando chega, né, esse convite, né, para você faz uma inversão maravilhosa, né, de dizer, olha, eu quero contar aqui,
do que eu estou vivendo, né? Eu quero contar aqui, né, das estratégias, ou pelo menos de como eu me organizei ou me desorganizei aqui. Eu achei um relato muito sensível, muito, muito forte, muito acadêmico, sim, porque você descreve, né, com muita precisão, né, todas essas questões que estão na fala das pessoas, né, que estão no cotidiano, que estão e que fazem parte, né, acho que na vida das pessoas, né, que compõem, né, o viver. Então, eu acho que as falas de vocês hoje, né, de Ermelinda e de Mariana, foram um presente para nós, assim como a proposta que a gente pensou inicialmente eram essas conversas mesmo, né, de pensar diferentes racionalidades mesmo, né, diferentes possibilidades de pensar esse momento que nós estamos vivendo. A gente vai estar refletindo sobre essa pandemia durante muito tempo, né? Nós temos muita responsabilidade por contar essa história das mais diferentes formas, né? E é importante que a gente desmistifique mesmo, né? Formas de contar até, né? Para que a gente conte uma história real, né? E não maquiada, né? Para isso. Eu acho que tem algumas questões aqui. A professora Marileia fala que simbolicamente a pandemia tapou nossas bocas com as máscaras, mas estimulou outros. Passou rapidinho. Outros sentidos, por exemplo, olhar com mais cuidado para as coisas. Antes, acho que ela tinha falado alguma coisa. Como foi importante essa volta para a nossa casa, o quanto isso nos levou para a nossa casa interna. Eu me reconectei com o prazer da decoração, coloquei minha casa mais bonita e, com isso, percebi o quanto a beleza traz harmonia e equilíbrio. Verdade. Não é? Sim. Não, houve, a propósito disso, eu fiz imensas compras para a casa. Quando desconfinamos, fui comprar, porque depois eu fiz as limpezas, não é? E a seguir fazia-me falta aqui uma peça, outra peça a colar, e fui comprar quando desconfinamos logo, porque achava que precisava de qualquer coisa a mais. Sim. Nós temos um grupo de trabalho que pesquisa moradores em situação de rua. E nós fizemos 2 campanhas importantes para adquirir materiais de higiene pessoal e máscaras para essa população, né? Logo no início da pandemia, e já na segunda a gente já tinha acumulado muito material desses, aí começamos a solicitar já cobertores, roupas, que já estavam num momento, né, diferente da pandemia e de clima na cidade mesmo. Mas no momento inicial, a gente se deparou com uma situação muito importante, de um estranhamento da própria população com relação àquelas pessoas que escolheram as ruas para viver. E naquele momento, como, né, simbolicamente, né, e na verdade não era mais nem simbólico, né, para a gente a orientação era ficar em casa. E a casa dessas pessoas era a rua. A rua. Né? Uhum. Sim, então, nós, assim, como grupo de pesquisa, né, como pesquisando essas pessoas, né, o cotidiano delas, nos vimos, né, em situações muito díspares até dos estigmas que essas pessoas sofrem, né, no sentido de ouvir para que essas pessoas iam usar máscara, né? Ou que máscara é essa de tecido? Como é que lava, sabe? Então a gente fica pensando mesmo desses diferentes entendimentos até do cuidado mesmo, né? O cuidado estava nas palavras da Mariana diversas vezes, nas palavras da professora Ermelinda diversas vezes, né? Então
é mais um compromisso, eu acho, né, da academia, da universidade, né, de repensar que práticas de cuidado é essa, né? A Mariana, quando fala, e o livro dela traz muito isso, né, dessa... É preciso que você aprenda a se cuidar até para você cuidar do outro, né? E quando a professora Ermelinda diz, né, desse estranho que nos invadiu e que foi preciso olhar para si para poder tentar se organizar de alguma forma, é de falar de práticas de cuidado, né? Então, é muito importante, né, repensar dessas questões. Vou só falar ler uma fala do Alessandro, que está aqui. Professora Ermelinda, o estudo abordou as pessoas com vivência de condições crônicas e em cuidados paliativos? Quais os achados? Não envolveu pessoas em cuidados paliativos, não. Uhum. Professora Mariana, autocuidado dos pacientes cabe no contexto de vivência de cuidados paliativos? Excelente questão. Eu acho que é bem interessante, primeiro, só pontuar, Ermelinda, as suas palavras tocaram muito em mim, assim, eu achei tão rico o seu relato. E quando a gente pensa cuidados paliativos, às vezes as pessoas pensam que, o que eu vou fazer, em que momento que eu tô, para que eu vou, e na verdade a gente tem um projeto aqui na universidade, dentro do Hospital São Paulo, que a gente faz um movimento com esses pacientes, o Projeto Terapêutico Singular, que é uma tecnologia leve do SUS, e que a gente faz um jogo com eles quando eles estão já em cuidados paliativos, que é ver o que eles querem, porque essas pessoas, elas ainda têm muitas vontades, muitos desejos que, normalmente, quem está olhando de fora acha que não tem mais, que é realmente assim que a pessoa vai ficar ali esperando algo. Então, o autocuidado que a gente quis, claro, resgatar com o livro, que foi, né, escancarado com o momento atual com a pandemia, vale para todo mundo, não tem ninguém que não se encaixe, né? E eu achei tão bonito a fala da professora Ermelinda, porque foi exatamente essa jornada que ela trouxe, assim, né? Como que isso foi para ela. E cada pessoa vai ter uma jornada diferente, cada pessoa viveu diferente, cada pessoa vai ter um momento, e sempre dá para ter cuidado, né? Isso que é o que a gente quer trazer. Porque eu gosto até de uma frase que fala que o cuidado é o que nos compõe enquanto sociedade. Sim. Tem aquela ideia, né, de que quando que começou a sociedade? E aí tem uma paleontóloga que ela fala, quando eles encontraram um fêmur suficientemente cicatrizado. Isso quer dizer que aquela sociedade, ela se organizou para cuidar de alguém que estava adoecido. E daí, nesse momento, nasce a sociedade. Então, é o cuidado que nos representa, né? Então, ele cabe para em todos os nossos momentos. Então... Maravilhoso. Então, acho que a gente vai ficar por aqui com a conversa, com gostinho de conversar mais um pouco, né? Que possamos continuar, né, conversando, discutindo, podendo nos acolher mais e mais, né? Pensar nessas estratégias, poder olhar, né, com mais cuidado, né, para nós, para que a gente olhe, né, para os outros, né? Pensar nessas questões. E principalmente nos nossos objetos de pesquisa, né, nessas possibilidades, né, a gente está num programa interdisciplinar, a gente está num programa que tem como uma das suas áreas a saúde coletiva. A gente sempre fala desse nosso compromisso social, né, e retomando ali, né, essa evidência, né, de que globalmente nós estamos vivendo, a gente tem muito trabalho pela frente, né? Que a gente continue refletindo, mas refletindo juntos. Queria agradecer enormemente a Mariana, a Ermelinda, queridas companheiras, né, de trabalho. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, por toparem estar conosco aqui. Ermelinda, boa noite, né? Boa noite, eu agradeço. Boa tarde. A todas, a todos, a todas e a todos. Agradeço os comentários que estão a fazer aqui no chat. Muito obrigada, mas eu tento dar sempre o meu melhor, a Mariana também, a Cristina também, acho que todos nós, não é? Excelente.
quando estamos a lidar com estas questões da saúde, lidamos ou tentamos sempre dar o nosso melhor, obrigatoriamente. Estamos aqui para isso e estou aqui para tudo o que vocês precisarem de mim. Está bem? Gostei muito de estar convosco, de conhecer a Mariana, de conhecer não conheço os colegas porque não têm as câmaras ligadas, mas muito obrigada, foi muito bom, muito bom. Foi ótimo, foi muito obrigada, bom. Cristina. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Ermelinda, né? Boa noite, boa tarde para os demais. Obrigada. Pessoal, que vocês tenham um excelente congresso, né? Que a gente consiga normalizar o restante da programação. E é isso. Muito obrigada. Tchau, Até tchau. um dia destes. Obrigada. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Interromper a gravação. Interrompi. Funcionou, né? Deu certo, foi lindo. Até ia perguntar para a doutora Ermelinda onde